o seu equipamento, o seu automóvel, o seu celular, o seu tablet, o seu notebook funciona bem se você cuidar bem dele do jeito certo. Assim é o nosso corpo, assim é a nossa vida. Essa determinação em fazer o que é certo dentro de um programa de aprendizado. Então não saia fazendo de qualquer jeito, não saia se alimentando de qualquer jeito. Eu digo que quem come o que quer adoece do que não quer. Por que os vegetais têm que participar tanto da nossa vida? A primeira razão é essa: eles são ricos em princípios, nos principais nutrientes, vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, gorduras. Ou seja, vegetal é a fonte maior de vida. Eles são os únicos alimentos mais completos, eles têm todos os nutrientes: carboidratos, os açúcares, as gorduras, as vitaminas, os minerais, as proteínas, as fibras. Claro que cada vegetal, numa concentração maior ou menor desses componentes. Comer bastante vegetal é ter acesso a essa riqueza de nutrientes que o corpo precisa para funcionar. Uma segunda razão, eles são ricos em fibras. Fibras são células do alimento que não são digeridas e que ajudam a formar o bolo fecal, a proporcionar o trânsito intestinal, que é fundamental para a saúde. O intestino precisa funcionar. Quando não funciona, cria uma situação de risco. Os vegetais são, por excelência, ricos nessas fibras que vão fazer com que o trânsito aconteça. As fibras também são importantes para o processo de desintoxicação, de limpeza do nosso organismo. As fibras têm uma ação anti-inflamatória, têm uma ação anti-câncer. Uma grande razão da ocorrência de câncer é a pessoa ingerir pouco ou nada de fibras alimentares. Terceira razão, produzem saciedade. É aquela comida que sacia, que você come e seu corpo se sente satisfeito, se sente pleno, preenchido, nutrido com tudo aquilo que ele precisa para funcionar e funcionar bem. Então, essa saciedade vai favorecer, inclusive, para que a pessoa coma na quantidade certa. Quarta condição, tem baixa carga calórica. Eles dão saciedade com baixa caloria. Ele sacia, mas não engorda. Sacia e não engorda. Isso é que é interessante. E não engorda por quê? Porque eles têm baixa caloria. Quinta motivo para você usar bastante os vegetais: eles favorecem o emagrecimento e a manutenção do peso. Uma sexta razão, são alcalinizantes. Vocês já ouviram falar muito dessa condição, né? De que o ambiente ácido é um ambiente que favorece as doenças. Os únicos alimentos capazes de combater essa acidez são os vegetais. Eles são alcalinizantes. Eles têm o pH contrário da acidez, que é esse pH alcalino. Então, quando a pessoa ingere bastante vegetais, você fica protegido dessa acidez excessiva. Você combate essa acidez excessiva, a qual o nosso corpo tende a se manter quase que sempre numa condição ácida. Os vegetais são alcalinizantes. Os vegetais são antioxidantes. Sabe o que é essa coisa de antioxidante? A oxidação é a ação do oxigênio na célula, nos objetos, nos materiais. Por exemplo, a ação do oxigênio nos metais, no ferro, é o que enferruja. Então, a oxidação corrói, destrói, prejudica o tecido. Enferrujar a célula é envelhecer, é destruir, é vulnerabilizar esta célula. Por isso vocês escutam falar tanto hoje de alimentos antioxidantes que combatem essa oxidação. Eles são desintoxicantes. Isso é fantástico. Nós ingerimos, querendo ou não querendo, substâncias que são tóxicas. Essas substâncias tóxicas vão se acumulando e gerando o processo de destruição celular, de perda de função, e
o corpo é dotado de um mecanismo de jogar fora essas toxinas, a desintoxicação. Os vegetais favorecem essa limpeza. Os vegetais são verdadeiras vassouras que saem limpando o nosso corpo. Nono motivo, são prebióticos. O que é isso? Prebióticos são os alimentos que favorecem o desenvolvimento das boas bactérias. Aquela alimentação que cria um meio adequado para as bactérias do bem. Os alimentos vegetais criam no aparelho digestivo um ambiente bom para o desenvolvimento das bactérias boas, que constituem o que nós chamamos, e vocês todos já sabem muito bem, a flora intestinal. Responsável pela vida. Flora intestinal, se ela não existisse, a imunidade acabaria, a vida não se manteria. Então vejam quanto isso conta, né, nessa condição de importância dos vegetais. 10º motivo, desenvolve imunidade. Os vegetais contribuem para isso, à medida que contribuem para ter um ambiente alcalino, para ter um ambiente de boas bactérias, de boa digestão, de trânsito intestinal e de saciedade, onde não se come a mais, percebem? Então, quando se diz que eu faço para ter uma boa imunidade, uma das práticas, uma das providências é coma bastante vegetais. 11. São anti-inflamatórios. É a instalação de um quadro de inflamação, especialmente nas artérias, no sistema circulatório, que determina a base de todas as doenças, dependendo do órgão, do sistema, do tecido onde essa inflamação se instala. Então, à medida que se instala nas articulações, nós vamos ter as doenças articulares. À medida que se instala o processo inflamatório no estômago, no pulmão, vamos ter as doenças gástricas, as doenças pulmonares. Mas para vocês entenderem, a base de todas as doenças você tem inflamação. Os vegetais são anti-inflamatórios naturais. Eles são verdadeiros medicamentos, são antivirais, são antibacterianos, são antifúngicos, são antiparasitários. Os vegetais, eles criam um ambiente que não favorece a vida de vírus, a vida de bactérias. Sem comer vegetais, a saúde fica impossível. Então você tem nos vegetais verdadeiros medicamentos. Comer bastante vegetais é o caminho para evitar a ocorrência de câncer, de infarto, de AVC. E aí já vou botar a 14ª razão. Evita e favorece curar. Comer muito vegetal, mais dificilmente a pessoa adoece. Uma pessoa que come muito vegetal, mais dificilmente tem câncer, porque ele é um anticâncer natural. Aqui tem até um livro, que é um livro fantástico, Anticâncer, né? E o que vocês vão mais ver neste livro, um estudo fantástico sobre câncer e como se proteger, é o uso dos vegetais. Então, os vegetais têm essa ação de ajudar a evitar, eu vou voltar aqui, evita que essas doenças aconteçam. Tanto é que nós podemos garantir, e vocês podem observar, as pessoas que mais têm, que têm essas doenças, são pessoas que usam pouco ou nada de vegetais. Agora, além disso, favorece curar quem já está doente. Então, você põe um processo de alimentação adequada numa pessoa hipertensa, além de outros cuidados, uma pessoa com diabetes, com artrite, com fibromialgia, você coloca essa pessoa num caminho de cura, vitalidade, longevidade, força para a vida, energia, disposição. Os vegetais são essa fonte. Por isso, são tão importantes. Tem toda uma relação com o uso de uma boa alimentação, especialmente dos vegetais. Faça dos vegetais seus principais alimentos.